De volta ao vivo, 11 horas 27 minutos. Hoje é quinta-feira e como você já está habituado a acompanhar, às quintas nós temos professores da FUMESC no nosso programa, no Momento Conhecimento, sempre com participação de professores da faculdade. Hoje o professor Lucas Valério participa conosco. Vamos então ao quadro desta semana. Acompanhe agora o quadro Momento Conhecimento, uma parceria com Faculdade FUMESC, onde os professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Gestão de RH irão apresentar temas relevantes para a população. Vamos então ao Momento Conhecimento nesta quinta. Ensino jurídico participativo é o tema que o professor Lucas Valério de Castilho escolheu para trazer para você que nos acompanha no jornal Estação Notícias. Professor Lucas, professor de Direito Civil e Processo Civil da Faculdade de Direito da FUMESC, mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável e também especialista em Metodologia de Ensino Participativo. Professor, prazer tê-lo aqui nesse espaço mais uma vez. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês na Rádio Estação Cultura. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e principalmente estar aqui em sintonia com a comunidade Machado e região. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui, professor. Professor Lucas, o que significa ensino participativo? Olha, o ensino participativo, ele é um modelo de ensino que se diferencia do tradicional, especialmente por colocar o estudante como foco no processo de aprendizagem. Ok, professor. Dá mais uma resumida para a gente aí, como que seria na prática? Em termos concretos, o professor ele passa então a estimular os estudantes a pensarem através de questionamentos e perguntas. Então, por exemplo, na minha disciplina, Direito Civil, que eu tratei esse semestre, Responsabilidade Civil, com os nossos alunos do quarto período da Faculdade de Direito da FUMESC, a todo momento eu procurava estimulá-los a analisar as situações concretas, a analisar os casos concretos, as situações fáticas, colocando-os em alguns momentos como advogados, em outros momentos como promotores ou até mesmo como juízes. E essas perguntas visavam o quê? Estimular os alunos para que eles expusessem suas opiniões e fundamentando em seguida a realização de debates em sala de aula. Professor Lucas, seguindo aqui com o nosso quadro, o Momento Conhecimento dessa quinta, é necessário que os alunos tenham se preparado com uma grande bagagem, uma bagagem teórica, para participar dos debates e questionamentos em sala de aula, professor? O grande interessante da metodologia participativa é que muitas vezes os estudantes podem nunca ter ouvido falar sobre um determinado conceito, sobre uma determinada teoria que está sendo levada para a sala de aula. A ideia da metodologia participativa é que ela parte do pressuposto que nenhum estudante é tábula rasa. Ou seja, todo estudante, quando ele vem para a sala de aula, ele traz consigo uma certa bagagem de conhecimento que, ainda que não tenha a etiqueta de conhecimento teórico, ela acaba sendo convertida, sim, em conhecimento teórico, principalmente a partir das discussões em sala de aula e confrontação dessas discussões ou articulação em função dos conceitos que em seguida o professor vai trabalhar com eles ou dialogando essas situações com os livros, com a jurisprudência, com eventuais palestras que eles participarem ou até mesmo dos estágios, que eles têm também contato com teoria e prática. Muito bem, professor. Na sua opinião, professor, informação é o mesmo que conhecimento? Muito interessante essa pergunta sobre informação ser o mesmo que conhecimento. Veja bem, o professor ele pode passar horas e horas falando conceitos para os seus estudantes, mas isso não passa de um mero conjunto de transmissão de informações. A grande questão é transformar essas informações em conhecimento. E para isso,
é preciso que elas sejam interpretadas e principalmente significadas pelos alunos. E a metodologia participativa, ela procura a todo momento dar significado para esse aprendizado. Professor, vou aproveitar e pedir para o senhor resumir. Tem um exemplo concreto sobre isso? Sim, por exemplo, na minha disciplina, conforme eu disse agora há pouco, responsabilidade civil. Pode até ser que no início do curso, os estudantes nunca tenham ouvido falar sobre o que é indenização, sobre o que é dano, sobre o que é nexo de causalidade. São termos assim teóricos, digamos, traduzidos pelo direito civil. Mas todos nós, e aí eu não digo somente os estudantes de direito, todos nós já ouvimos falar de um acidente de trânsito. Todos nós já ouvimos falar de pessoas que foram vítimas de uma determinada agressão. A questão é a seguinte: quando eu trago para a sala de aula um acidente de trânsito, por exemplo, um veículo que atravessa o sinal vermelho e atropela um ciclista. A partir dessa situação, eu pergunto aos alunos: o que é responsabilidade civil? Bom, responsabilidade civil seria você identificar alguém que foi culpado por aquele fato e gerar consequências por essa culpa, por essa imprudência, por essa negligência. E aí, dentro da situação concreta, fática, todos nós sabemos que ocorreu dano na bicicleta, alguém tem que pagar esse conserto. O condutor da bicicleta, o ciclista, quebrou o braço, ficou 30 dias sem trabalhar, alguém vai ter que pagar esse período que ele ficou sem trabalhar. Então eu vou buscar de quem é a culpa nesse acidente. E em seguida eu vou buscar como justificar estas indenizações. Então veja, a gente parte de um exemplo concreto que ainda não tem suporte teórico. Os alunos percebem que muitas coisas eles até já sabem, e depois eles vão agregar esse senso comum, digamos assim, ao conhecimento jurídico concreto. E aí, dentro daquela ideia de que conhecimento é diferente de mera informação, os alunos passarão a dar mais significado para esta aprendizagem. Nesse modelo de ensino, como que são estudadas a teoria e a prática, professor? Olha, o estudo da teoria e prática nesse modelo de ensino, ele deve ser feito a todo momento. Então não existe aquela ideia de que o estudante estuda, por exemplo, a metade do curso teoria, ou até mesmo 80% do curso teoria e 20% ele vai para a prática. Não. Conforme eu disse aqui agora há pouco, às vezes eu já começo a aula com a prática. E em seguida a gente vem com a teoria, ou às vezes nem precisa da teoria, vamos só de prática. Então isso é essencial para que realmente a realidade esteja sempre no dia a dia dos estudantes em sala de aula e fora da sala de aula. Professor Lucas, na opinião do senhor, qual seria o grande problema do método tradicional de ensino? O grande problema do método tradicional de ensino, que garanto para vocês, nós todos passamos por ele, né, as gerações anteriores, ele é um modelo clássico baseado na ideia de que o professor fala enquanto os alunos escutam. Então ele é um modelo que se sustenta numa relação unilateral, de que um em tese tem o conhecimento e o outro não tem o conhecimento. A busca no ensino participativo é exatamente que essa relação entre professores e alunos seja horizontal. O importante é que ambos estejam comprometidos com o ensino e a aprendizagem. Então, com isso, você estimula a presença do aluno em sala de aula, você estimula que ele busque também teoria antes da sala de aula, porque ele se vê como um agente transformador do conhecimento, sem depender somente do professor. Professor Lucas Valério segue com a gente falando sobre ensino jurídico participativo, tema de hoje do Momento Conhecimento. Professor, na opinião do senhor, o que é ensinar? Como é que o senhor resume essa palavra? Dentro dessa ideia, ensinar é criar oportunidade de aprendizagem. Ou seja, é permitir que os estudantes façam suas próprias interpretações da realidade e gerem conhecimento.
Entendi, professor. No modelo participativo, tema do nosso quadro hoje, como é que fica a relação entre os estudantes? A relação entre os estudantes no modelo participativo, ela é de constante troca de opiniões. Eles vão superando o senso comum conjuntamente. Então, ao contrário do método tradicional, que fica todo mundo sentado em fila, olhando para frente em silêncio, o modelo participativo, ele exige uma constante interação entre os colegas na sala de aula. E também utilizando, sim, redes sociais, utilizando, sim, internet, celular, porque muitas vezes ele precisa de buscar respaldo ali na sala de aula e a ferramenta que ele tem nas mãos é o celular. Então ele vai buscar jurisprudência, ele vai buscar doutrina, ele vai buscar, muitas vezes, até mesmo vídeos na internet com interpretações de assuntos, entrevistas. Ele vai buscar entrevistas como essas, que podem estar aí gravadas, salvas em podcasts. Então você faz com que o aluno se interaja com essa tecnologia que tem hoje e, principalmente, que ele se interrelacione com os seus colegas em sala de aula. E isso é muito importante pelo seguinte: hoje busca-se muito no mercado de trabalho exatamente essa capacitação dos trabalhadores. E essa capacitação, o que ela busca? Ela busca liderança, ela busca trabalho em equipe, ela busca relações interpessoais e muitas vezes essas capacidades não são desenvolvidas em sala de aula. E a pessoa se forma e tem que fazer cursos e mais cursos depois, porque isso não foi desenvolvido em sala de aula. Então é muito importante que o professor estimule esse modelo em sala de aula. E aqui eu não digo somente o ensino jurídico, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje. É qualquer modelo de escola, desde o ensino fundamental, conforme nós temos aí lições já deixadas em várias obras, como por exemplo de Rubem Alves, ensinando que muitas vezes as crianças já trazem o conhecimento acumulado. Então vamos estimular que ela desenvolva esse conhecimento em sala de aula, ao invés de simplesmente passar, transmitir conhecimento para elas. Vamos trocar conhecimento com elas. E também passa pelo ensino médio. Vejam aí as perguntas do Enem. Por que muita gente acaba tendo dificuldade em passar no Enem? Porque muitas vezes ele não é estimulado a pensar em sala de aula, a discutir conceitos em sala de aula. E também no ensino superior. Não só na faculdade de Direito, na medicina, na odontologia, na engenharia, na contabilidade, na administração. Ou seja, é importante viabilizar o diálogo entre alunos e a horizontalidade entre alunos e professores. Ok, professor Lucas. Mas como os professores podem buscar capacitação nesse sentido, professor? Conforme eu disse, a capacitação, ela, às vezes, o professor não tem isso. Por quê? Porque ele vem de um modelo clássico. Então, eu sugeriria, temos aí diversas obras, os professores que tiverem interesse em buscar conhecimento nesse modelo participativo, são obras chamadas metodologias ativas, metodologias participativas, metodologias colaborativas, são obras nesse sentido. Essas metodologias se chamam muitas vezes metodologias ativas. Mas também há cursos de aperfeiçoamento. Eu mesmo tive a oportunidade de participar, no ano de 2017, de um curso fundamental, um curso presencial que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que era exatamente um curso de ensino jurídico participativo, que foi um divisor de águas, que me ajudou muito, e que a partir dessa aprendizagem eu pude, então, reorganizar meu método de ensino e poder, então, colaborar com a aprendizagem dos alunos. Professor Lucas, falando da faculdade, da FUMESC, como que a faculdade tem feito para implementar essa metodologia de ensino? A FUMESC, desde o seu início, ela tem se preocupado em adotar diversos projetos acadêmicos que sejam voltadas para essa
metodologia participativa. Nós temos os projetos, inclusive, envolvendo a própria comunidade. Cito aqui dois. Recentemente nós tivemos aí o casamento coletivo, né, em que os nossos estudantes participaram da comunidade, tivemos aí um evento fantástico na instituição, e temos o próprio Top of Mind, que é, né, das faculdades de administração, e que também é uma interação muito importante entre instituição de ensino e comunidade. Mas não só esses eventos maiores, mas também os exemplos em sala de aula que nós temos, conforme eu disse agora há pouco, distribuindo os horários de ensino para que os alunos possam realmente ter o contato com a prática em conjunto com a teoria. Muito bem, professor Lucas Valério de Castilho, da Faculdade FUMESC, conosco aqui nesta edição do Momento Conhecimento. Até uma próxima, professor. Obrigado pela participação com a gente nessa semana aqui. Bom, primeiramente, volto a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje discutindo sobre educação, que é tão importante, é tão repetida a importância da educação no mundo atual. Mas deixa a informação, deixa a mensagem, que não é só no ensino jurídico, mas no ensino de maneira geral, o curso realmente ele precisa ter um significado para o estudante. E o método participativo ele permite que esse significado, digamos assim, transcenda o mero interesse de ser aprovado. O aluno não fica só olhando nota, eu quero ser aprovado, vamos para o semestre que vem. Na verdade, ele conecta o aluno com a sua realidade, com a realidade da sua comunidade e, principalmente, ele desenvolve no aluno o propósito. O aluno passa, então, a entender por que ele está aqui na faculdade, para que ele está aqui, como ele pode auxiliar a sua comunidade. E a conexão com a realidade, ela deve estar em cada detalhe do curso, desde a seleção do conteúdo trabalhado pelo professor, até a relação com a comunidade que circunda o ambiente universitário. Mais uma vez, muito obrigado, e precisando da gente, será sempre uma satisfação estar aqui de volta. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Professor Lucas Valério da FUMESC, no nosso jornal desta quinta, com esse assunto que você acompanhou, ensino jurídico participativo. Tem contatos do professor e também da FUMESC, se você quiser mais alguma informação ou sugerir algum tema para o Momento Conhecimento. Pelo Instagram, professor Lucas, @Lucas Advocacia. Pelo YouTube tem um canal também, o professor Lucas Valério no YouTube, Intelec Jus. E tem o Instagram da FUMESC, @FUMESC, e o site também da faculdade, www.fumesc.com.br.